A Renata Fadi me mandou uma mensagem hoje, que não é que eu passei na frente das outras questões que estão, mas é que ela mencionou que ela tava já com um pouquinho de problema, né? Nós já conversamos numa outra situação, e ela teve, alguns dias atrás, o falecimento da avó dela, e ela falou assim, se eu já tava confusa, agora parece que eu tô num momento crítico, parece que a espiritualidade tá me testando mesmo, porque tá tudo acontecendo na minha vida. Então, primeiramente, né, eu lastimo muito a sua perda, né, sinto muito. E é uma coisa complexa, né? Eu já fiz programas falando sobre luto, sobre a perda, porque a única certeza que a gente tem é que a gente nasce pra morrer, né? A gente já sabe. Quando a gente nasceu, você já sabe que a certeza que você tem na vida é que você vai morrer. Porque isso não tem como. E é uma das coisas que mais a gente tem resistência, que a gente não consegue aceitar. A gente não consegue aceitar bem a morte. A gente sofre com aquilo. Não é trabalhado socialmente de uma forma natural. Porque vai acontecer? Vai, a gente sabe que vai acontecer. Então por que a gente não trabalha com isso naturalmente? Porque a gente não trabalha, vocês já perceberam isso? A gente sofre de verdade, né? Tem pessoas que precisam fazer terapia, vou até comentar sobre isso. Então é a primeira coisa que eu recomendo pra você. São 5 lutos. Estágios, na verdade, do luto, né? Mas seriam 5 tipos de luto que a gente vai ter. E qualquer pessoa que passa por um luto de alguém que tem um afeto muito grande vai passar inevitavelmente por isso, tá? O primeiro é eu não acredito, que é aquela fase que você meio que não quer acreditar, parece que você tá sonhando, né? Quando você recebe a notícia, você quer que alguém te belisque, porque aquilo não pode ser verdade, você tá meio fora da realidade. A segunda fase é o não aceito, que aí vem aquela raiva, que aí você. Não, porque foi o médico, porque o tratamento não sei o quê. Pode até ter sido, mas em geral, né? Eu tô falando mais dos processos internos. Porque Deus fez isso comigo, é muito comum as pessoas ficarem com raiva até da espiritualidade, de Deus, né? Porque eu não merecia isso, né? Ela não merecia isso. Como se fosse uma coisa que não acontece com todo mundo, né? Mas enfim, a gente tem esse estágio aí que dá uma revolta, né? Você não ouviu minhas orações. Esse é o segundo estágio, isso é natural. Se vocês se pegarem nessa situação, não achem que vocês estão com um problema, não. Isso é natural, todo mundo passa. Eu sou espiritualista minha vida inteira e vou passar por isso. Passei já muitas vezes e vou continuar passando, isso é natural. O terceiro, eu deveria. Eu deveria, aquela música do Titã, sabe? Eu devia ter amado mais, devia ter aceitado mais, devia ter conversado mais, devia ter abraçado mais. Porque é uma forma como você, se você tentar se culpar por não ter dedicado mais tempo para aquela pessoa. Né? Você está vivendo aquela dor, aquele sofrimento, e aí você começa a criar os eu deveria, eu poderia, eu teria que, eu poderia ter evitado, né? Os eu que da vida. Completamente natural também. Aí vem o quarto estágio, que é o estágio mais chatinho, que é esse que a gente tem que estar atento. Que é o não tenho mais vontade de. Não tenho mais vontade de estudar, não tenho mais vontade de levantar da cama. É para onde eu olho eu vejo a pessoa, minha vida acabou. E aí esse é um estágio que é natural, todo mundo passa, você sente aquela tristeza. Eu não chamo de depressão, porque depressão é uma doença, né? Tem um CID. Então eu chamo daquela tristeza intensa que você está vivenciando após passar por esses outros 3 estágios. E aí é nesse período que eu já vou falar, vou dar uma dica, mas antes eu vou terminar pro quinto e depois eu dou a dica, mas essa dica vai servir pro quarto período, que é esse da tristeza. Você vai pra aceitação. A vida continua. Você começa a perceber que você fez o que você podia naquele momento, da melhor forma como você podia, com o que você tinha. Porque você é uma personalidade também. Você não pode ficar se cobrando e se culpando por uma coisa inevitável. Tá bom? E a dica que eu vou dar, que é pra quando você tá nesse estágio da tristeza, que você não chegou lá ainda, mas você vai chegar. Agora você tá nas outras meio em choque. Quando chegar na tristeza, que aí você se sentir meio mal mesmo, desanimada, sem vontade das coisas, a melhor dica, tá? O melhor trabalho, a melhor terapia, claro, tirando as terapias, né? Se você estiver muito mal, procure uma psicoterapia, uma psicanálise freudiana e junguiana, né? Lacaniana, a que você preferir. Procure um apoio, se você sentir necessidade. Mas no geral, a gente trabalha isso sozinho. E como que a gente trabalha isso? Conversando. Sabe aquelas coisas que a gente vê em filme americano? Que o americano tem um costume um pouco diferente da gente, né? Eles demoram, né? Às vezes uma semana, dias, né? Pra ter o velório da pessoa. E quando tem, eles costumam fazer até um ritual
em que cada um sobe, vai ao centro, né, do altar e menciona os melhores momentos que teve aquela pessoa, com aquela pessoa, as coisas que não vai esquecer, que foram muito marcantes. É um memorial realmente, onde você cultua as lembranças positivas daquela pessoa. Isso é muito bacana. Aqui nós não temos esse hábito, a gente tem aquele hábito mais dramático, né? Mais italiano, de que me leva junto, vou deitar no caixão com ele, aquelas coisas assim. Então a gente acaba não exteriorizando. A gente exterioriza só o drama, mas a gente não equilibra com o bom. Então o melhor método que tem para você trabalhar isso é conversar com pessoas. Pessoas da sua roda de amigos, pessoas familiares seus, e falar exatamente isso. As lembranças que eu tenho da minha avó, teve uma vez que aconteceu isso, ela costumava fazer isso para eu comer, ela não gostava disso, eu fazia isso, deixava ela brava, deixava ela nervosa. Essa é uma forma incrível de você trabalhar o luto. É sério mesmo, é uma coisa simples, mas é rápido e funcional. Então, se você frequenta algum centro, algum espaço esotérico, vá, né, converse sobre isso com os seus dirigentes, com as pessoas que te guiam. Se abra. Mas não só se abrir para chorar. Tem momento de chorar e tem momento também de você ficar feliz. Feliz no sentido das lembranças. A gente fala assim, eu deixava ela doida. Você fazendo isso, você vai percebendo que você vai equilibrando essa balança. Que o mundo não é tão desequilibrado. Né? Deus, se Deus é a perfeição, Ele não criaria uma coisa imperfeita. Tudo tem um ciclo, nós estamos num processo de evolução, de desenvolvimento, e a perda é uma parte desse processo evolutivo que a gente passa. E é inevitável. Vocês podem ver que a única coisa inevitável que Deus fez, isso é inevitável mesmo, gente. Não tem como. É isso. A gente já nasceu bebê, você já sabe que ele tem um ciclo, que uma hora ele morre. Então, eu novamente lastimo sua perda. Espero que você fique bem. Se você sentir que a tristeza, o acúmulo de situações que estão negativas na sua vida estão saindo do limite, é muito importante que você procure um apoio psíquico, tá? Psicológico. Porque, de repente, essa pessoa vai saber te dar uma orientação que eu não posso fazer em 5 minutos aqui no programa. É uma coisa que vai levar um tempo, às vezes algumas consultas, algumas semanas, alguns meses, para você aceitar não só o luto, mas também as outras questões na sua vida que você não está sabendo lidar bem. Quando você fala assim, tá tudo da minha vida tá o caos e agora vem mais isso, então é uma coisa que você tem que ficar um pouco atenta, né? Porque as situações acontecem, mas nós temos que lidar com elas, né? Não tem jeito. E tudo tem forma, tudo tem saída, isso eu posso te garantir. Tudo tem saída. A espiritualidade é uma coisa que eles me ensinaram em todos esses anos, é que eu vi às vezes uma pessoa num estado assim muito triste, que eu ficava magoado, aí minha própria entidade falava assim, por que você está magoado? É com você? Eu falava, não, então não se mete. Eles já estavam me ensinando a me defender energeticamente, né? Pra não. Imagine, né? Com tanta gente que eu converso diariamente. Se eu não tivesse uma defesa psíquica, minha sombra de defesa, minha energia de defesa não tivesse bem alinhada, eu nem estaria aqui, né? Então é uma outra pauta que eu já conversei até um pouquinho com vocês no programa anterior. Tá bom? Então, força. Se precisar conversar, estou à sua disposição. Não consigo responder sempre na hora, eu tenho outras atividades, mas eu nunca deixo de responder, principalmente em situações como essa que você menciona. Nós já conversamos antes, você viu que as coisas têm uma luz, as coisas melhoram, clareiam, e essa também é uma fase que você vai passar e eu tenho certeza que você vai superar da melhor forma, tá bom? Fiquem com Deus e nossas orações, tanto para você como para sua avó. Tenho certeza que vai dar tudo certo no final, você vai se acostumar com a ideia. Superar, ninguém supera a morte, né? A gente se acostuma.